Há um perigo silencioso que assola o cristianismo contemporâneo. Um perigo que não vem de fora, mas que cresce dentro das próprias igrejas, nas vidas de homens e mulheres que se dizem salvos pela graça. É o perigo de transformar a graça de Deus em uma desculpa para tolerar aquilo que Ele odeia. John Owen, aquele gigante puritano que conhecia as profundezas da alma humana e os mistérios da graça divina, advertiu com veemência contra essa distorção mortal. Ele sabia que a graça mal compreendida não produz santos, mas hipócritas satisfeitos. Não gera arrependimento, mas acomodação. Não mortifica o pecado, mas o alimenta em silêncio. E hoje, séculos depois, vivemos em uma época onde essa advertência nunca foi tão urgente, tão necessária, tão dolorosamente relevante. Você está usando a graça como escudo para o pecado que deveria estar matando? Está chamando de fraqueza aquilo que já se tornou rebelião tolerada? Está confundindo a paciência de Deus com sua indiferença? Se estas perguntas incomodam você, então este vídeo foi feito para a sua alma. Não desligue, não fuja do desconforto, porque o desconforto espiritual pode ser o início de um verdadeiro avivamento em seu coração. Se você perceber ao longo desta mensagem que algo em sua vida precisa mudar, que sua compreensão da graça tem sido distorcida, deixe um like neste vídeo, não como um gesto vazio, mas para fortalecer o canal e ajudar a espalhar a palavra. E se você deseja continuar sendo confrontado com a verdade bíblica, com conteúdo que não ameniza a mensagem do Evangelho, inscreva-se neste canal. Precisamos de cristãos que amem a verdade mais do que o conforto. John Owen escreveu com paixão santa sobre a mortificação do pecado. Para ele, a vida cristã era uma guerra constante, diária, implacável contra as obras da carne. Não uma guerra ocasional, não um esforço esporádico de autodisciplina, mas uma vigilância permanente, um combate que só termina quando esta vida termina. Owen entendia que a verdadeira graça nunca faz as pazes com o pecado. Ela não negocia tréguas. Ela não estabelece zonas de conforto onde certos pecados podem existir sem serem confrontados. A graça que salva é a mesma graça que santifica, e santificar significa separar, purificar, limpar. Mas hoje, muitos professos cristãos vivem como se a graça fosse uma licença permanente para continuar pecando, desde que se sintam mal por isso de vez em quando. Eles citam versículos sobre misericórdia enquanto acariciam seus ídolos secretos. Falam da paciência de Deus enquanto testam deliberadamente os limites de sua tolerância. E chamam essa vida morna, essa espiritualidade acomodada, de maturidade cristã. Mas isso não é maturidade, é engano. É auto-engano profundo e perigoso. Porque a verdadeira graça não apenas perdoa o pecado cometido no passado, ela transforma o coração para odiar o pecado no presente. A graça não é um anestésico espiritual que nos torna insensíveis à gravidade da desobediência. Ela é um bisturi divino que corta, expõe, remove. Dói, sim, incomoda, certamente, mas cura. A graça que não produz santidade não é a graça das Escrituras. É uma falsificação barata que engana a alma e a conduz à ruína eterna. Pense comigo. Quando foi a última vez que você realmente lutou contra um pecado? Quando foi a última vez que você não apenas confessou uma falha, mas declarou guerra a ela? Quando você olhou para um hábito, um padrão de pensamento, uma indulgência recorrente e disse: "Isso precisa morrer e eu vou matá-lo com a ajuda de Deus"? Ou você simplesmente tem aceitado suas quedas como inevitáveis, suas fraquezas como parte de quem você é, seus pecados favoritos como companheiros permanentes que ocasionalmente geram culpa, mas nunca mudança real? Se a segunda descrição se aproxima mais de sua realidade, então você está usando a graça como desculpa. Isso, meu amigo, é um sintoma de morte espiritual, não de vida abundante. Owen dizia que onde o pecado é acariciado, a graça está ausente. Ele não disse onde o pecado está presente, porque ele sabia que até o cristão mais santo luta contra o pecado enquanto vive neste corpo de morte. Mas há uma diferença brutal entre lutar contra o pecado e fazer as pazes com ele.
Há uma distância infinita entre tropeçar no caminho da santidade e desistir de caminhar. O cristão genuíno pode cair, mas ele se levanta odiando aquilo que o fez cair. O falso crente cai e permanece caído, justificando sua posição com citações bíblicas sobre graça e misericórdia. Um chora por sua queda, o outro se acomoda nela. E essa diferença, por menor que pareça aos olhos humanos, é a diferença entre vida e morte diante de Deus. A Escritura é clara quando ensina que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Mas essa mesma graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ela nos ensina, não é opcional, não é sugerido, é ensinamento divino, disciplina santa. A graça que te salvou espera que você viva de maneira diferente. Ela não te deixa onde te encontrou. Se você continua amando as mesmas coisas que amava antes de se dizer convertido, se seus desejos não mudaram, se suas prioridades permanecem as mesmas, então você precisa questionar seriamente se realmente conheceu a graça salvadora de Deus ou apenas abraçou uma versão confortável e impotente dela. Muitos cristãos hoje confundem a doutrina da justificação pela fé com uma licença para negligenciar a santificação. Eles entendem corretamente que não são salvos por obras e então concluem erroneamente que as obras não importam. Mas essa conclusão é diabólica. Não somos salvos por obras, mas somos salvos para obras. Não produzimos santidade para ganhar a salvação, mas porque já a recebemos. A fé sem obras não é fé fraca, é fé morta. E uma fé morta não salva ninguém. Owen entendia isso profundamente. Ele sabia que a doutrina da graça, quando corretamente compreendida, não produz relaxamento espiritual, mas intensifica a batalha contra o pecado. Porque quando você realmente entende que foi comprado por um preço, que o sangue do Filho de Deus foi derramado para te libertar da escravidão do pecado, você não pode, você não consegue continuar vivendo como escravo daquilo que custou a vida de Cristo. Mas hoje, quantos usam a cruz como desculpa para continuar crucificando o Salvador diariamente com seus pecados deliberados? Quantos falam da graça enquanto vivem na carne? Quantos cantam sobre liberdade enquanto permanecem acorrentados aos mesmos vícios? As mesmas mentiras, as mesmas práticas impuras que marcavam suas vidas antes da conversão. E quando são confrontados, quando alguém ousa questionar a realidade de sua fé com base em seus frutos, eles imediatamente gritam: legalismo, juízo, farisaísmo, como se a preocupação com a santidade fosse um desvio do Evangelho e não seu próprio coração. Deixe-me ser ainda mais direto. Se você está vivendo em pecado conhecido, se há áreas de sua vida que você sabe que desagradam a Deus, mas que você simplesmente decidiu não confrontar, então você está em perigo mortal. Não importa quantos cultos você frequenta. Não importa quantas vezes você levanta as mãos no louvor. Não importa se você conhece toda a confissão de fé de Westminster de cor. Se você fez as pazes com seu pecado, você está em guerra com Deus. E nenhuma quantidade de conhecimento teológico ou atividade religiosa pode substituir a obediência simples e dolorosa que Deus exige. Owen chamaria isso de presunção, de brincar com fogo eterno, de testar a paciência de um Deus santo como se ela não tivesse limites. A verdadeira graça é transformadora. Ela não apenas muda seu status legal diante de Deus, ela muda você. Ela muda o que você ama, o que você odeia, o que você deseja, o que você rejeita. Ela não te deixa confortável no pecado, ela te torna profundamente desconfortável com ele. Ela não ameniza a culpa, ela intensifica a consciência. Por quê? Porque a graça te aproxima de Deus. E quanto mais perto de Deus você está, mais claramente você vê a hediondez do pecado. Não é o contrário. Não é que quanto mais você conhece a graça, menos você se preocupa com o pecado. Essa é a mentira que o diabo sussurra aos ouvidos dos crentes professos. A verdade é que quanto mais você conhece a graça, mais você odeia o pecado. Porque você começa a vê-lo como Deus o vê, como traição, como rebelião, como desonra ao nome daquele que te amou e se entregou por você. E aqui está o teste.
Aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo com honestidade brutal diante de Deus. Você está lutando? Não estou perguntando se você é perfeito. Não estou perguntando se você nunca falha. Estou perguntando se há guerra em sua alma, se há conflito real, se você odeia seu pecado tanto quanto Deus o odeia, se você está disposto a cortar a mão direita, a arrancar o olho direito e fazer o que for necessário para não ofender o seu Senhor. Ou você está apenas gerenciando sua culpa, confessando o suficiente para manter uma aparência de piedade, mas nunca realmente mudando, chorando sobre suas falhas, mas secretamente planejando a próxima vez que vai cometer o mesmo erro. Owen escreveu que o pecado habitará em nós enquanto vivermos, mas que não deve reinar. Habitar significa que sua presença é real, mas reinar significa que sua autoridade é reconhecida. O pecado não pode ser totalmente eliminado desta vida, mas pode e deve ser destronado. E a diferença entre um pecado que habita e um pecado que reina é simples. Um você combate, o outro você obedece. Um te humilha, o outro te escraviza. Um te leva aos pés de Cristo em arrependimento, o outro te mantém distante dele em presunção. E se você olhar para a sua vida e perceber que há pecados aos quais você obedece regularmente, pecados que têm autoridade sobre suas escolhas, então não importa o que você professa com seus lábios, na prática você está servindo a outro senhor. Quantos cristãos professos vivem vidas de hipocrisia funcional? Eles conhecem a linguagem certa, sabem como orar em público, entendem a teologia da graça suficientemente bem para defendê-la em debates. Mas, em particular, quando ninguém está olhando, quando não há reputação a proteger, eles são indistinguíveis dos incrédulos. Os mesmos sites, os mesmos pensamentos, as mesmas ambições egoístas, as mesmas explosões de raiva, as mesmas desonestidades convenientes. E quando a consciência os acusa, eles rapidamente aplicam o bálsamo da graça mal compreendida. Deus entende. Ele sabe que sou fraco. Estou coberto pelo sangue de Jesus. E seguem em frente sem arrependimento real, sem mudança genuína, sem a mortificação diária que deveria caracterizar todo discípulo verdadeiro de Cristo. Mas Deus não é enganado. Ele conhece aqueles que são seus, e aqueles que são seus se afastam da iniquidade. Não perfeitamente, não sem quedas, mas constantemente, progressivamente e dolorosamente. A santificação é um processo longo e muitas vezes frustrante, mas é um processo que acontece. Se não há crescimento, se não há mudança, se você é hoje espiritualmente o mesmo que era há 5 anos, então você tem razões sérias para duvidar da realidade de sua conversão. A graça salvadora é também graça transformadora. E onde não há transformação, há motivos para questionar se houve salvação real. Se esta mensagem está confrontando você, se algo dentro de você está se sentindo exposto, incomodado, talvez até com raiva, não desligue este vídeo. Fique até o final, porque esse desconforto pode ser o Espírito Santo trabalhando em sua consciência. E resistir a essa obra é perigoso. Se você reconhece que tem usado a graça como desculpa, que tem tolerado pecados que deveria estar matando, deixe um like e se torne membro do Voz da Graça. E se você quer continuar sendo desafiado pela verdade bíblica, se você está cansado de mensagens superficiais que fazem você se sentir bem sem te transformar de verdade, inscreva-se neste canal. Porque vamos continuar trazendo conteúdo que confronta, que desafia, que recusa amenizar o chamado radical de Cristo. A questão central que Owen colocava diante dos cristãos de sua época e que precisamos colocar diante de nós mesmos hoje é esta: o que você está fazendo com seu pecado? Não o que você sente sobre ele, não o que você pensa sobre ele. O que você está fazendo com ele? Porque sentimentos de culpa não são mortificação. Intenções de mudar não são santificação. Conhecimento teológico sobre a gravidade do pecado não é vitória sobre ele. Owen insistia que mortificação é ação, não emoção. É uma guerra travada em oração, com lágrimas, com disciplina, com renúncia deliberada, com vigilância constante. É dizer não quando tudo em você quer dizer sim. É fugir quando tudo em você quer permanecer.
É buscar ajuda quando tudo em você quer esconder. Muitos cristãos vivem em um ciclo vicioso, pecam, sentem culpa, confessam superficialmente, experimentam um breve alívio emocional e então voltam ao mesmo pecado. E porque houve confissão, porque houve algum sentimento ruim, eles se convencem de que estão lidando com o problema. Mas não estão. Estão apenas gerenciando a culpa, não mortificando o pecado. E a diferença é crucial. Gerenciar a culpa é encontrar maneiras de continuar pecando sem se sentir tão mal assim. Mortificar o pecado é matá-lo, é ir à raiz, é destruir não apenas o ato, mas o desejo, não apenas o comportamento externo, mas o apetite interno. Isso exige mais do que confissões rápidas e superficiais. Exige autoexame profundo. Exige identificar gatilhos, padrões e racionalizações. Exige mudanças práticas em como você vive, no que você se expõe, em como você estrutura seu dia. Exige, acima de tudo, dependência desesperada do Espírito Santo. Porque esta não é uma batalha que você pode vencer sozinho. Owen dizia que aquele que não mata o pecado diariamente está sendo morto por ele diariamente. Não há neutralidade nesta guerra. Ou você está avançando ou está recuando. Ou você está ganhando terreno ou está perdendo. E a ilusão mais perigosa é pensar que você está mantendo as coisas sob controle quando, na verdade, está sendo lentamente devorado. O pecado tolerado nunca permanece do mesmo tamanho. Ele cresce, ele se fortalece, ele recruta outros pecados, ele endurece a consciência, ele escurece o entendimento, ele esfria o coração. E, eventualmente, o que começou como uma pequena concessão, uma área cinzenta que você decidiu não examinar muito de perto, torna-se uma fortaleza que domina a sua vida inteira. Pense nos cristãos que você conhece que naufragaram na fé. Pense naqueles que começaram bem, mas terminaram mal. Quase sempre, se você olhar de perto, verá que a ruína começou com pecado tolerado. Começou com compromissos pequenos que pareciam insignificantes. Começou com um relaxamento da vigilância, com uma familiaridade crescente com o mal, com uma lenta erosão da sensibilidade espiritual. E durante todo esse processo, eles provavelmente continuaram falando sobre graça. Continuaram citando versículos sobre misericórdia. Continuaram frequentando igreja, lendo a Bíblia ocasionalmente, mantendo uma fachada de vida cristã. Mas por dentro, o pecado estava fazendo seu trabalho letal, endurecendo o coração, enfraquecendo a fé, preparando o terreno para a apostasia final. E a tragédia é que isso poderia ter sido evitado, não com perfeição, mas com vigilância. Não eliminando todo o pecado imediatamente, mas recusando fazer as pazes com ele. Não sendo impecável, mas sendo implacável na guerra contra a impiedade, Owen ensinava que a mortificação é um dever diário. Precisamente porque o pecado é uma ameaça diária. Você não pode mortificar seu pecado uma vez e então relaxar. Você não pode ter uma grande vitória espiritual e então baixar a guarda. Porque o pecado é traiçoeiro. Ele espera, ele se adapta, ele procura novas portas de entrada. E se você não está constantemente vigiando, constantemente orando, constantemente dependendo de Cristo, você será surpreendido. A graça verdadeira não produz presunção, produz humildade. Ela não te faz pensar que você pode brincar com o pecado e sair ileso. Ela te faz perceber quão perigosamente inclinado ao mal seu coração ainda é. Ela não te torna descuidado, te torna vigilante. Porque quando você realmente entende o custo de sua salvação, quando você medita seriamente sobre o fato de que o Filho de Deus teve que morrer para pagar por seus pecados, você não consegue tratá-los com leviandade. Você não consegue dizer, Deus vai me perdoar de qualquer jeito, então por que me preocupar tanto? Esse tipo de pensamento não vem da graça, vem da dureza de coração. Vem de um coração que nunca foi verdadeiramente quebrantado, nunca verdadeiramente transformado. E aqui está a realidade mais assustadora de todas. É possível estar tão acostumado com a graça barata, com essa versão falsa da graça que não exige nada e não transforma nada, que você nem perceba mais a diferença. É possível ter uma consciência tão cauterizada, tão insensível,
Que você ouça mensagens como esta e simplesmente não sinta nada. Nenhuma convicção, nenhum alarme, nenhum desejo de mudança. Isso, meu amigo, é o estado mais perigoso de todos. Porque significa que o engano se completou. Significa que você está perdido, mas se sente salvo. Está morto, mas se acredita vivo. Está no caminho largo, mas pensa que está no caminho estreito. Como você sabe se está nesse estado? Como você sabe se sua graça é verdadeira ou falsa? Pergunte-se, há áreas de minha vida que eu sei que desagradam a Deus, mas que eu simplesmente decidi não confrontar? Há pecados que eu cometo regularmente sem que isso me cause grande agonia de alma. Eu fico mais ofendido quando alguém questiona minha santidade do que quando eu próprio peco contra um Deus santo. Minhas orações são frias, formais, vazias. Minha leitura bíblica é irregular e sem prazer real. Eu consigo passar dias sem pensar seriamente sobre Deus ou sobre minha alma. Se a resposta para estas perguntas é sim, então você está em perigo. Num perigo de perder a salvação se você verdadeiramente pertence a Cristo. Mas certamente perigo de disciplina severa, de anos desperdiçados, de testemunho arruinado, de alegria roubada. Mas há esperança. Sempre há esperança enquanto há vida. E a esperança não está em tentar mais, em fazer promessas mais firmes, em confiar em sua própria determinação. A esperança está em se voltar para Cristo novamente, desta vez com honestidade brutal sobre sua condição. Está em confessar não apenas pecados específicos, mas o pecado do seu coração que ama o pecado. Está em pedir não apenas perdão, mas transformação. Está em clamar por um novo coração, por olhos que vejam o pecado como Deus o vê, por um espírito que odeie o mal e ame a justiça. E quando você ora assim, com desespero genuíno, com quebrantamento real, Deus responde. Porque Ele não rejeita o coração contrito, Ele não despreza o espírito quebrantado. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Owen gastou toda a sua vida ministerial chamando cristãos à seriedade espiritual. Ele recusava o cristianismo superficial, a religiosidade externa, a piedade sem poder. Ele sabia que a vida cristã é guerra, é corrida, é luta constante. E ele sabia que aqueles que tratam a vida cristã como algo casual, como mais uma atividade entre muitas, provavelmente nunca conheceram o verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus é fogo consumidor. Ele é santo, terrivelmente santo. E aqueles que se aproximam dele são transformados ou consumidos. Não há terceira opção. Não há como permanecer o mesmo na presença de um Deus assim. Então, o que você vai fazer com esta mensagem? Vai fechar este vídeo, sentir um desconforto momentâneo e então voltar à vida de sempre? Ou vai permitir que estas palavras façam seu trabalho profundo em sua alma? Vai examinar honestamente sua vida, não comparando-se com outros cristãos, mas medindo-se pelo padrão das Escrituras? Vai identificar os pecados que você tem tolerado, os compromissos que você tem feito, as áreas de sua vida que você tem mantido fora do senhorio de Cristo. Então, vai declarar guerra? Vai buscar ajuda se necessário? Vai fazer mudanças práticas e dolorosas? Vai orar como nunca orou antes? Porque se você está usando a graça como desculpa para continuar pecando, você está fazendo a graça de Deus de mentirosa. Você está dizendo que ela não tem poder para transformar, apenas para encobrir. Você está tratando o sangue de Cristo como algo comum, como um mero escudo contra consequências eternas, em vez de reconhecê-lo como o poder divino que liberta do pecado. Isso não é fé cristã, isso é presunção religiosa. É tentar usar Deus para seus próprios propósitos, em vez de submeter-se aos propósitos dele. E não vai funcionar. Pode funcionar por um tempo na ilusão de sua própria mente, mas não vai funcionar no dia em que você estiver diante do tribunal de Cristo. Quando toda obra for testada pelo fogo, quando todo motivo for exposto, quando toda pretensão for desmascarada. A graça de Deus é maravilhosa, mais maravilhosa do que palavras podem expressar. Ela perdoa o imperdoável. Ela limpa o imundo, ela justifica o ímpio. Mas essa mesma graça não deixa o justificado permanecer ímpio.
ela o transforma. Ela o santifica. Ela o conforma à imagem de Cristo progressivamente, dolorosamente, gloriosamente. E se essa transformação não está acontecendo, se não há progresso real, se não há guerra genuína contra o pecado, então você precisa questionar se já experimentou a verdadeira graça de Deus ou apenas abraçou uma falsificação confortável que não salva ninguém. Este não é um chamado ao perfeccionismo. Você vai falhar, vai cair, vai pecar enquanto viver neste corpo. Mas a questão não é se você peca, é o que você faz com seu pecado. Você luta contra ele ou faz as pazes com ele? Você o odeia ou o tolera? Você busca livramento ou justifica sua presença? Essas são as questões que revelam o verdadeiro estado de sua alma. E se você descobrir, sob o olhar honesto e doloroso de Deus, que tem usado a graça como desculpa, então este é o momento de se arrepender. Não amanhã, não depois que você organizar sua vida. Agora, porque amanhã não é prometido. E quanto mais você adia o arrependimento, mais duro seu coração se torna. Termine este vídeo não apenas informado, mas transformado. Não apenas confrontado, mas arrependido. E que Deus, em sua infinita misericórdia, conceda a você não apenas perdão por ter abusado de sua graça, mas um novo coração que ame a santidade, odeie o pecado e persiga a Cristo com todo o seu ser. Porque somente nele há vida verdadeira, paz genuína e alegria que dura para sempre. Deixe seu like se esta mensagem tocou seu coração. Inscreva-se para continuar crescendo na verdade. E acima de tudo, volte-se para Cristo hoje.